E voltamos, Retrato Falado trazendo Siqueirinha, nosso Eduardo Siqueira, que é o gerente profissional, gerente de futebol, mas mais do profissional, gerente do coração, gerente do amor, da paixão. O gerente que comanda os destinos do nosso friburguense, que está aí e vai dar muita notícia boa ainda esse mês. O friburguense está aí, né, Juca? Conta aí. Professor, que bom estar aqui com o Siqueirinha, né, nesse programa do Retrato Falado. Eu sou um privilegiado, Anderson, de poder, esses anos todos, trabalhar ao lado do professor Alexandre Gazé. O professor é de uma inteligência, de uma capacidade. Que aumenta, ele conseguiu nessa introdução da sua entrevista, Siqueirinha, né, falar com tanta propriedade, professor, que exatamente tudo aquilo que a gente sente com relação a esse rapaz. Ele transmite. Né? Ele é realmente, e eu que acompanho o futebol, sou também apaixonado como você, Siqueirinha, eu fico também até emocionado, porque você representa, daqui a 2 anos, o friburguense completa 100 anos, certo? 1921, o friburguense completará 100 anos. E 100 anos de uma trajetória vitoriosa dos nossos primeiros craques. Na década, professor, de 30, o friburguense teve um tetracampeonato. E era um time tão bom, esse friburguense do Siqueirinha, que tinha uma linha de futebol que chamava-se Pedrinho, Bonin, Jardel, Lindório e Bichinha. Bonin, parente do nosso Mário Bonin? Tio dele. Pai dele. Pai do Mário. Então, essa turma toda, então formou esse friburguense maravilhoso. E o friburguense, depois de ter Jardel, Decache, tinha que ter um Siqueirinha. Decache, Antônio Felipe Decache. Então, foi presidente do friburguense. Esses nomes, né, como Paulo Cordeiro, Decache, deputado, essa turma toda, Custódio... Mas jogaram no friburguense? Não, foram dirigentes. E que vieram e que deixaram... Você chegou a jogar no friburguense? Não, minha família é fundadora do Fluminense, mas eu fui criado no Friburgo e por... Eram né? rivais? Era rival. Friburgo e Fluminense eram rivais. Quando eu vejo você, o trabalho que esse pessoal teve, Jardel Otis, Decache principalmente, de ter hoje um dirigente como você. Você deu vida ao friburguense. Você dá vida, com todos os problemas que você tem enfrentado, que beleza de história bonita, a sua história. E hoje a gente está vendo o friburguense retornar. O futebol faz parte do povo brasileiro. Juca, o friburguense é uma unanimidade. Exatamente. Então, eu não conheço ninguém que não seja friburguense. Verdade. Então esse momento para a gente é muito importante. Só fui tão feliz de falar, nós estamos vivendo o futebol. O futebol foi tão importante que melhorou o final do ano do brasileiro, né? Esse momento do Flamengo, esse autoestima, momento, né? não é, de autoestima nossa, você vê de estádios lotados, totalmente, né? Ontem, uma quarta-feira, o Maracanã lotado mais uma vez. Então, Siqueirinha, eu fico muito feliz disso aqui. E eu também me revivo também como atleta, né? Se você em 88 estava aí andando pelas Alagoinhas, pelos Bahia, etc. da vida, eu em 60, eu trabalhava no Banerje e trabalhei no banco até 5 horas da tarde. Saí às 5 horas da tarde para trabalhar na bilheteria do Friburgo Futebol Clube. Às 19 horas eu terminei o serviço e fui aquecer para entrar num jogo e enfrentar o Esporte Clube Bahia, que acabava de ganhar o Campeonato Brasileiro, de ser pela primeira vez campeão brasileiro, professor. E nós enfrentamos o Bahia em 1960, no campo do Friburgo, vencemos por 2-1. O tempo passou, Anderson, e aí vem 25 de janeiro de 96.
uma grande enchente, uma grande tragédia em Friburgo. Dezembro, foi verdade. Vem aquilo ali, nós estamos aí 25 de dezembro. 4 dias antes do Paulo assumir o governo, Paulo Azevedo. 1º de janeiro, Paulo Azevedo assume, dia 2 de janeiro, chegava a Nova Friburgo, a equipe do Flamengo para fazer sua pré-temporada em Friburgo. E a cidade lameada, tudo. Paulo Azevedo falou: Juca, não para, vamos manter a presença do Flamengo. E aí o Country Club colocou suas dependências à disposição do Flamengo e nós começamos a fazer. Eu estou relembrando isso porque você, em 98, você entra para dirigir o Friburguense. E nesse momento, nós na prefeitura, eu, o professor Gazé, fazíamos aquele trabalho para que Paulo Azevedo pudesse inaugurar os refletores do campo do Friburguense. Que não tinha refletor, não podia ter jogo. Não tinha. E nós queríamos trazer a grande equipe do Anderson Nogueira, que era o VAR, para a grande estreia. E aí nós fizemos aquela memorável noite da inauguração, professor, das instalações do Friburguense. Não podia jogar à noite, o último jogo tinha começado às 4 horas da tarde. Agora já pode jogar à noite. E aí nós estávamos com dificuldade. Paulo chegou para a companhia de eletricidade e falou: eu quero isso pronto porque os jogos estão marcados e o Friburguense não pode ficar fora da primeira divisão. Que bom isso tudo, né? Só um detalhe, eu lembro direitinho que ligaram, né, fazer o teste um dia antes, para fazer o teste, aí um monte de sombra. Eu lembro direitinho o Nidec: meu Deus, Paulo, não ficou bem feito. Nidec, você é dentista. Amanhã você veio aqui para ver o jogo. Chegou no outro dia, aquilo lindo, foi lindo. Então, mesmo. aí o tempo passou, nós vamos aí, né? Estádio lotado. Relembrar isso eu aqui, lembro desse jogo. Né? Não, mas é importante, né? Porque é exatamente... E já na gestão do Siqueira. Foi o início, foi em 98. Foi só um período... Aliás, ele já começou dando a luz do mas a história do Friburguense é muito rica. Ele falou ali, nossa... Né? Então o que a gente procura fazer é dar realmente continuidade, né? Buscar ali com conhecimento, que é o que você falou, a mudança que eu acho que a gente pode falar que a nossa gestão depois de 98 aconteceu foi justamente direcionar mais a parte do futebol profissional, mas com uma estrutura já montada, facilitou muito, já com os refletores, então tudo isso é lógico. Vai melhorando, né? Ajudou demais. Dá a palavra ao craque da mesa aí, que é o Anderson Nogueira. Eu estou fazendo aqui uma viagem pelo tempo, né? Eu acho que é importante também a gente dizer, o Fluminense faz 100 anos, né? O Friburguense, numa grande articulação do Decaixa à época, né, juntou o Fluminense de Friburgo com o Serrano e nasce o Friburguense, a parte azul do escudo fluminense, a estrela vermelha, o Serrano, né, e fez essa junção e que até hoje tem a discussão, eu não vou entrar nisso daqui porque dá um programa inteiro. Não, aqui tem alguma coisa curiosa. É o Teatro Campesina, Friburguense. Exato. E isso é até angustiante muitas vezes porque até hoje há pessoas que têm esses resquícios, né? Eu não torço para o Friburguense por causa do Fluminense, eu não torço por causa que acabou com o Serrano, então tem essa coisa... Se fundir acaba com o futebol em Friburgo. E há uma discussão até do Friburgo, da profissionalização do futebol do Friburgo. O Friburgo que foi bicampeão da segunda divisão em 78, 79, enquanto o Fluminense jogava a primeira divisão. Mas aí a partir de 80 muda totalmente essa história, né? Nasce o Friburguense, só que o Friburguense nunca, e aí com todo respeito a todos que passaram por essa história, o Friburguense sempre era o clube ioiô, né? Disputava a segunda divisão 4 anos, ganhava a segunda, subia, caía. Subia, caía, até que 95 o time sobe, há uma virada de mesa na federação, o Friburguense cai, e aí em 98, quando o Siqueira chega, começa de fato a nova fase do Friburguense, começa o verdadeiro, o Friburguense que a gente conhece hoje, o Friburguense que se manteve na primeira divisão por 11, 12 anos, 13 anos ininterruptos na primeira divisão, fazendo grandes campanhas. Eu me lembro quando eu comecei como repórter de campo, isso por volta de 99, 2000, eu acompanhei os grandes feitos do Friburguense, né? E eu ia com o clube para vários estádios de futebol. Primeiro jogo americano, né? Primeiro jogo, esquece. Primeiro jogo, eu prefiro não contar. Foi um jogo que eu tive que sair pelo vestiário. Primeiro você não Primeiro finge que não existe.
Aí eu cheguei para Fernando Bonan e falei assim, Bonan, da onde esse garoto que está comentando aí? Ele leva jeito. Certo? E disse, é o Anderson. E realmente ele se tornou, ele estava começando como repórter na Rádio Friburgo, falando bonitinho, assim como ele fala até hoje, né? E ele cresceu e se tornou esse brilhante jornalista. E essa história se confunde com, acaba se confundindo um pouco do Siqueira, né? Porque o Siqueira, quando começa dirigente em 98, eu começo como jornalista esportivo, final de 98 como plantonista, depois vou acompanhando toda essa trajetória. Então, eu comecei com 15, 16 anos de idade, então sou meio que testemunha de tudo isso que passou o Friburgo. E deve ter entendido, quem é esse garoto que está se metendo lá? Magrelo. Rapaz, olha, eu devia ter... Quem é esse garoto aí que é da piruada? Eu devia ter uns... E não é dentista, pô? Eu devia pesar uns 55 quilos, 40 era de sobrancelha. Os outros eram o peso mesmo do corpo. Mas o Siqueira foi um grande parceiro da minha carreira, da minha trajetória. Ziquinha, Bidu, eu defendo muito esses personagens que às vezes são colocados como ponto de crítica, quando o resultado vai mal, culpa-se ali essa espinha dorsal do Fluminense. Mas eu acompanhei, eles estavam começando como jogadores profissionais, eu como repórter, então acompanhei toda essa história. E você foi muito feliz, professor Gazé, porque eu como apresentador de programa de esporte, não consegui resumir bem o Siqueira como que você resumiu, né? Que é a questão da coragem, da cumplicidade, eu só acrescentaria a teimosia. Porque tem que ser a boa teimosia, porque tem que ser teimoso para enfrentar tudo que o Siqueira enfrenta. Não se faz futebol sem dinheiro. O Siqueira consegue essa mágica, eu não sei como, num clube do interior e passando por todas essas intempéries da mudança do futebol brasileiro, no processo de elitização que ainda está em curso. Eu posso dizer, uma das coisas que ele utiliza lá é utilizado por pessoas de bom senso, amor. Realmente o dinheiro faz muita diferença e é preciso. Mas o amor é um componente que mesmo com dinheiro às vezes não se resolve sem amor. Fato. E ele não tem o dinheiro, mas tem o amor. E o amor dá essa garra a ele, é isso? De verdade tem que ser, e é por aí, né? Eu acho assim, esse dia eu escutei uma frase de uma pessoa assim, né, adoro o emprego dela, mas se você ganhar numa loteria, vai viajar muito, e ela, não, eu vou ter mais dinheiro, mas eu quero continuar trabalhando. Então o amor está dentro disso, independente da situação financeira ou da situação que o clube se encontra, eu acho que é isso aí. É uma garra chegar teimosa, ali né? 6 horas da manhã, ou seja, 7 horas da manhã, mas com... Não, eu quero estar aqui, né? Eu quero fazer aquilo. É assim, é pretensão de falar, mas eu acho que o que faz mesmo a coisa continuar acontecendo é transmitir isso também, né? Para a nossa equipe, para nós. Puxa, a gente pode chegar, né? A gente pode fazer isso. Assim, não basta ter o pensamento positivo, não basta ter ideia, porque isso, né, senão todos os sonhos já estavam realizados. Não é assim, é a ação. Então eu acho que assim, o que eu posso fazer para a coisa acontecer? E vou buscando. E Papai do Céu abençoa muito. Esse trabalho desse ano talvez foi aquele que eu falo assim, totalmente abençoado, porque a gente entrou num ano de risco total. Você tinha 900 mil para buscar com receita zero. Como é que é isso? Aí você fala da coragem. Então, às vezes, desculpa a pretensão novamente, mas eu me enquadro nisso. Olha só, iniciar um trabalho, e às vezes minha esposa, Siqueira, você está indo para onde? Olha, e eu entendo isso, eu converso, fica tranquilo. Hoje eu falo muito menos do que eu falava para ela de determinado lado financeiro, porque são 3 anos de segunda divisão com receita lá embaixo. Então, a cada momento a coisa vai acontecendo, mas justamente porque você coloca o amor e as pessoas que estão envolvidas e às vezes que vê, né, essa luta para a coisa acontecer, elas também se envolvem e acabam te ajudando. Eu acho que faz parte do show, inclusive com a cumplicidade tomando o lugar da parceria, porque parceria acaba, cumplicidade não. É verdade. E a cumplicidade também na maneira da diferença entre a liderança e a chefia. Não é o Siqueira chefe, é o Siqueira líder, que transmite, olha, estou sofrendo, vocês não precisam sofrer junto comigo não. E todos vão dizer, não, estamos sofrendo junto com você. Vocês estão torcendo, eu estou torcendo com você. Então você transmite à tua equipe, que você não faz nada sozinho, claro, você tem uma equipe, né? Uma equipe competente, uma equipe boa, que não está atrás só da remuneração. Talvez se você estivesse remunerando bem uma equipe, o resultado não fosse tão positivo como é sem a remuneração, porque você remunera com amor, com carinho, com liderança, com reconhecimento. Eu acho que é isso, eu não tenho... Olha, eu vou te contar uma passagemzinha dessa arrancada final. A gente foi jogar em Campos e nós perdemos 3-0 no último jogo
da competição. E se a gente ganha ou empata aquele jogo, a gente teria o Friburguense contra o América jogando pelo empate para chegar à final da Corcovado. E eu lembro direitinho que a gente foi muito mal no jogo, 3-0 na hora da conversa, na quarta-feira. Como recuperar isso? Você tem que ganhar agora do Atsu, na casa do Atsu, que é um time que a gente sabia melhor do que o Atsu jogava pelo empate. Jogando pelo empate. Você tem que ganhar o Atsu. Um jogo só. Atsu é de... Qual é aquela região? Atsu é ali de Austin, né? Perto de Queimados. Austin, Belfort Roxo. Isso. E aí eu lembro que esse envolvimento que você falou do grupo, eu vi, caramba, a gente vai ter condições de chegar. Eu lembro que eu botei a mão assim no joelho, na hora de, o que eu vou falar para esses caras agora? Como de sábado até quarta, criar essa motivação para a gente ir lá e buscar. Aí eu lembro que eu usei isso, eu falei assim, olha só, o momento agora é esse, mas daqui a 10 minutos eu vou ter, né, a palavra certa. Eu lembro que 2 jogadores, Jorge Luiz e o Dieguinho, a gente até dá uma... olharam para mim e falaram, Siqueira, você não precisa de palavra nenhuma não. Você não pode botar a mão no joelhinho, porque a gente precisa de você erguido até o final, que a gente vai lá e vai buscar. E acabou. Então foi um envolvimento. Um exemplo. É o que eu estou te falando. Quando você trabalha e as pessoas com a sua briga, e aí o Anderson falou do Cadão, do Sérgio, do Bidu, são os verdadeiros jogadores de amor à camisa, que as pessoas tanto cobram. Aí quando você usa e utiliza esses jogadores, aí é o velho. Eu não entendo, porque assim a gente começa a não, porque às vezes o cara não vive aquilo ali, não tem o dia a dia, não sabe aonde o Bidu quer chegar, o Ziquinha, que ainda continua jogando. Que beleza foi uma dessas últimas partidas aqui, e que a torcida gritando para que o Ziquinha entrasse, né? Estava nos últimos minutos. O Ziquinha é um xodó, né? E de repente a torcida insistiu tanto que o Cadão teve que colocar o Ziquinha. Né? Mas são realmente figuras que acompanha, né, como o Anderson falou, tem toda uma história ali dentro do nosso trabalho e que se envolveram com esse amor. Isso que é importante, porque eles trabalham também não só dentro de campo. Fora de campo consegue, é o Siqueira que faz, não, é o Ziquinha, é o Bidu, é o Cadão, isso, é o grupo. É o grupo. Professor, tem um detalhe importante aí, Siqueira, porque da disputa que tem no futebol, até na segunda divisão, Sampaio Corrêa, por exemplo, que é um clube que está muito bem financeiramente, que é de empresários, ele chega para um jogador, por exemplo, um Vitinho, né? Um exemplo, vou te pagar 20 mil reais. Só que o Vitinho tem um exemplo no Friburguense de que ele não será descartado mesmo que ele vá mal. No Sampaio Corrêa, ele sabe que vai ser descartado. Então, os jogadores às vezes pensam, pô, no Friburguense vou ganhar 2 mil reais por mês, lá vou ganhar 20 mil, nem sei se vou receber. Aqui no Friburguense eu sei que com toda dificuldade vou receber e que eu não vou ser descartado porque eu sou parte de uma família. Eu sou parte de algo maior. Então o grande detalhe do Friburguense é não descartar absolutamente ninguém ao longo de sua trajetória com técnico, como Gerson Andreotti, Cleimar. O Siqueira muitas vezes é criticado por manter ali e às vezes quando a pessoa não está bem, mas o Siqueira compra a briga daquele jogador, daquele técnico, do profissional, para que ele continue no clube. Então cria essa identidade muito forte que quando chega uma segunda divisão de Friburguense, com certeza era uma das menores folhas salariais. Era um tipo com maiores dificuldades. Teve que viajar para o hotel no dia do jogo. Você chega no Eduardo Guilherme e vê Siqueira cortando grama. Você vai à lavanderia, Siqueira lavando roupa. Então você fala assim, se o dirigente faz isso, eu não vou dar o meu sangue para fazer? Tem que dar um exemplo. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos com o nosso Siqueirinha aqui, gerente de futebol do nosso Friburguense. Até já.